Esforce-se pela busca da salvação. Esforce-se por entrar pela porta estreita. Talvez você questione, mas Paulo, não é graça? Não é pela graça? Por que então eu devo me esforçar pela busca por Deus, pela salvação? Como disse Dr. Martyn Lloyd-Jones, tudo é pela graça, do início ao fim. Quando você encontra Deus, quando você começa a viver com Deus, você começa a entender que na verdade foi Deus que te buscou, foi Deus que te achou, foi Deus que alcançou você. Mas primeiro, Deus faz um trabalho diferente, faz com que eu e você busquemos a Ele. É graça de Deus, como nós cantamos aqui. Tudo é graça. Agora entenda uma coisa, como o pastor Tamar disse aqui. Graça não é um mandamento onde nós podemos pecar à vontade. Não, isso não é graça, isso é desgraça. Graça é o amor de Deus em movimento, que nos faz ser separado para Ele e viver em santidade na presença dEle. Isso é graça. A graça é que nos faz diferente onde nós colocamos a planta dos nossos pés. É a graça de Deus que nos sustenta. Não é a nossa obra, é a graça de Deus. Olha, mas tem que haver diligência, como eu estava dizendo. Jesus, eu já disse isso aqui, ele pregava por parábolas, porque muitos não queriam ouvir o evangelho. Muitos doutores da lei, fariseus, saduceus, não queriam, ouvir, atentar o seu coração para aquilo que Jesus falava. E então, Jesus falava por parábolas. Olha só, esse texto, o próprio Jesus diz aqui, ele fala assim, por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendam. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Olha só, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo, Jesus dizendo, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado, olha só, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mateus 13, do 13 ao 15. Infelizmente, existem pessoas desse tipo. Não seja assim, coração duro. Ouça Deus. Deus, Ele quer falar com você. Ele usa muitas pessoas para falar contigo. E muitas vezes, você se nega a ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Não faça pouco caso da palavra de Deus, porque fazendo pouco caso da palavra de Deus, você estará fazendo pouco caso de Deus, do autor da palavra. Busque a Deus, de verdade, com todo o coração, com todo o interesse. Tratemos Deus com seriedade, não vamos brincar com coisa séria. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Pessoas que não se importam com Deus e com sua palavra. Segundo tipo de pessoas. Pessoas que ouvem com alegria a palavra de Deus, mas não perseveram em crer. O texto diz assim, que parte das sementes caíram sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Jesus diz assim, interpretando isso, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não possuem raiz.
creem durante um tempo, mas desistem logo em seguida. Há muitos que são tomados pela emoção, se emocionam no momento, acham que Deus os achou, mas, no entanto, não foram achados pelo Senhor. Fé não é emoção, fé é obediência. Seguir a Cristo não é fácil. Às vezes, os semeadores correm um grande risco de suavizar muito a mensagem do Evangelho. Parece que Jesus está pedindo pelo amor de Deus para ser aceito pelas pessoas. Parece que Jesus vai ficar triste, vai embora cabisbaixo, vai embora reclamando com o Pai, dizendo: eles não me aceitaram. Jesus é Deus. Entenda uma coisa: não há nada nele que faça com que ele se decepcione, que faz com que ele se frustre. Isso é coisa de humano. Seguir a Cristo é difícil. É difícil. O caminho é doloroso. O caminho é espinhoso. Não é fácil, muitas vezes. Mas a paz, a alegria em meio à tristeza e dor, isso é glorioso. Eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse sentir paz, sentindo dor, sentindo tristeza. Como assim, Paulo? Como pode estar triste e ainda assim ser alegre? Sim. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 6,10, ele vai dizer: entristecidos, mas sempre alegres. Nada tendo. Ele fala assim: como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. São as antíteses de Paulo para a vida. O caminho é glorioso, o destino, então, nem se fale. Quando a semente que foi plantada germina, vem o sol. Aqui sol representa as dificuldades pelas quais todos passam. Todos. Até eu estava conversando com um pastor semana passada, e ele estava falando que os cristãos não passam por isso. Eu disse: mas como não? Ele chegou a dizer que se chegasse um cara e desse uma rajada de metralhadora, nós não morreríamos. Eu falei: rapaz, nós não estamos isentos de sofrimento. Pelo contrário, é capaz de nós morrermos e ficar os ímpios, porque nós já estamos salvos. Os ímpios têm que se converter ainda. Não existe blindagem indestrutível. Não existe super-homens no reino de Deus. Nós somos frágeis, somos humanos, somos pequenos, servos de um grande e poderoso Deus. Isso sim. Nunca esqueça disso. A semente que caiu nas pedras descreve um coração raso, superficial. É o tipo de pessoa que se comove com facilidade, com alegria, quando a mensagem é pregada. O coração superficial não frutifica, não gera frutos, e a semente acaba morrendo em sua vida. Muitos seguem a Jesus enquanto está tudo bem, está tudo numa boa, tudo uma maravilha. Aí é fácil adorar a Deus, né? É fácil adorar a Deus. Essas pessoas com um coração assim, esse tipo de pessoa, é aquele ditado que a gente chama fogo de palha. Fogo de palha. Tem muitos que vão a congressos,
vão a eventos, vão aos montes, vão em vigílias, vão em acampamentos, olha, vão a retiros, e tudo isso é muito bom, se o principal, o foco, o propósito for buscar a Deus para fazer a sua vontade. Porém, tem muita gente que só encontra Deus lá, nesses eventos. Quando vem embora, perde Deus pelo caminho. Há pessoas que saem de lá cheias de Deus. Eu já vi muito isso aqui. Cheias de Deus. Mas quando chega em casa e acorda para trabalhar no outro dia, estão cheias de si mesmas. E vazias de Deus novamente. Fogo de palha. Há muitos que saem desses eventos pegando fogo, mas depois esfriam, o fogo apaga. E aí vem o pecado e o vazio, e invade a alma novamente. E eles não têm forças para prosseguirem. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei do retiro que nós tivemos no ano de 2000, há 18 anos atrás, há quase 19 anos atrás, lá no Seminário Betânia, onde teve um pastor de Botelhos, Minas Gerais, pastor Ismael. Olha, faz quase 19 anos, e a mensagem daquele pastor, muitas coisas que ele pregou, não sai do meu pensamento até hoje. Olha só, que impacto que tem a palavra de Deus, trazida por um servo dele. Aquele pastor foi o retiro onde Deus alcançou minha esposa, Marta. Eu dei meu nome para se batizar, porque eu fui alcançado um ano antes, em 99. Eu dei meu nome para batizar, a Marta não servia ao Senhor ainda. Em outubro era para ter um batismo, eu ia me batizar, o pastor ficou doente e não teve o batismo, e o batismo foi transferido para abril do ano seguinte. Em fevereiro teve o retiro, Jesus alcançou a Marta e nós batizamos juntos em abril. Deus é bom, aleluia. O pastor Ismael disse assim: do que adianta você ir ao monte e ver pauzinho aceso, se a tua vida vive em trevas? Do que adianta você vir à frente e cair aqui na frente dizendo que caiu no espírito, se você levanta o mesmo homem, o mesmo crápula? Ele usou essa palavra, crápula, eu nunca esqueci disso. Se for para você vir à frente e você cair, e você levantar um homem honrado, um homem que paga suas contas, um homem que não maltrata sua esposa e seus filhos, alguém que ama o próximo, alguém que vive para Deus, vem para frente, eu vou te passar uma rasteira. Palavras dele. Nunca esqueço. Eu deveria ter ido na frente. Não fui de vergonha. Você acha quem vai? De que adianta você subir o monte? Olha só. Você subir o monte para orar, se você desce a mesma pessoa. Vamos prosseguir. Tem gente, quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei desse fato aqui que aconteceu biblicamente. Eu acho que eu vi isso aqui no Facebook, não sei onde, eu sei que eu coloquei aqui. Eu lembrei desse fato. Tem gente que faz como José e Maria, que foram na festa da Páscoa, adorar a Deus e voltaram da festa sem Jesus, pois esqueceram Jesus em Jerusalém. Tem muita gente esquecendo Jesus em muitos lugares. Muitos lugares. Tem gente que só é crente nos eventos, nesses eventos. É duro dizer isso, mas é. Não é isso que Deus quer de nós e para nós, não é isso. Deus quer compromisso todo dia. Deus quer que eu e você vivamos na presença dEle a cada segundo das nossas vidas. A cada manhã,
porque as misericórdias dele são novas a cada manhã, para que eu e você caminhe na presença dele e seja a cada dia perdoado por esse Deus. Se cada um de nós buscasse a Deus durante a semana e fôssemos cheios dele, os nossos cultos seriam diferentes. Pode ter certeza disso. Eu me incluo nisso. Segundo tipo de pessoa, pessoas que ouvem com alegria a palavra de Deus, mas não perseveram em crer. Terceiro, pessoas que estão mais preocupadas com as coisas desta vida do que com as coisas de Deus. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Se fosse eu interpretar esse texto, eu diria que os espinhos são os sofrimentos dessa vida. Mas Jesus, ele interpreta diferente, e eu vou na interpretação dele, é claro. Né? Olha só o que Jesus disse. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Jesus chama de espinho aquilo que nós chamamos de bênção, muitas vezes. Percebeu? Olha, o foco é diferente. Eu olho para um texto de espinho, é coisa ruim. Ele fala que é a riqueza. Ele fala que são os prazeres dessa vida. Por isso que tem muita gente que vive entre espinhos e não sabe. Pessoas divididas. Os espinhos são as riquezas, as ambições dessa vida. O que tem ocupado o nosso coração? É uma pergunta que eu faço para mim direto. O que tem ocupado o nosso coração? Que lugar Deus ocupa nas nossas vidas? Nós temos buscado Deus em primeiro lugar. Jesus conversando com seus discípulos, vendo eles ansiosos, Jesus diz a eles: por que andeis ansiosos? Olhai os passarinhos, eles não plantam nem colhem, e Deus assim os alimenta. Não valei mais vós do que os pássaros? Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua formosura, se vestiu como um deles. Uma planta que seca e é lançada no forno. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, comida, vestimentos, bebida, vos serão acrescentadas. Jesus dá uma cacetada nesse texto, ele fala assim, porque são os pagãos que buscam essas coisas, se preocupam com isso, porque o Pai Celestial cuida de nós. Cuida ou não cuida? Deus supre as nossas necessidades. Deus não falou em sua palavra que ia te dar uma Land Rover. Falou que ia suprir a tua necessidade. Alguém aqui não almoçou hoje? Levanta a mão. Está vendo? É Deus. Deus. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu já contei essa ilustração aqui, vou contar de novo. Conta-se que um rapaz teve um acidente de jet ski e as suas duas pernas foram terrivelmente fraturadas. E ele foi para o hospital e acabou tendo que amputar as duas pernas dele. Depois disso que aconteceu com ele, ele começou a buscar a Deus. E ele ficou quase um ano na igreja, mas nada acontecia. Ele era o mesmo homem, o mesmo pecador miserável, não tinha paz. E um dia ele chegou no pastor e ele perguntou para o pastor: pastor, Deus aceita um homem pela metade? Porque ele não tinha as duas pernas. Aí o pastor sabiamente respondeu: Deus, ele aceita um homem pela metade, desde que esse homem entregue-se inteiramente.
Mas Deus não aceita um homem inteiro que entrega-se pela metade. Não deixe que os espinhos dessa vida terrena sufoquem a grandeza da vida celestial que Deus tem reservado para nos dar. Deus é um Deus que se deixa achar, que tem prazer na comunhão. Que eu e você possamos buscar isso, comunhão com Deus, ter prazer em Deus. O mundo passa com os seus prazeres, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Busque a Deus de verdade, não busque a Deus querendo coisas. Eu errei muitas vezes, e às vezes erro ainda, sabe, querendo coisas, buscando a Deus para ter coisas. Não faça isso. Tem muita gente que está tendo coisas, mas ainda não foram encontradas por Deus. Não buscam Deus, buscam coisas. Quem disse, tudo te darei se prostrado me adorares, foi o diabo, não foi Deus. Não foi Deus. Aquilo que muita gente chama de bênção de Deus é bênção do diabo, que torna maldição. Mas Paulo, bênção do diabo, que negócio estranho, né? Ligar uma bênção com mal, mas torna-se maldição. Torna-se, quando é bênção do diabo, torna-se maldição, é maldição. Às vezes nós vemos muitos ímpios prosperando. E às vezes a gente questiona Deus, Deus, é injusto. Olha lá, Deus, o camarada não serve ao Senhor, está lá, ó, prosperando. É o que aconteceu com Asaf. É o que aconteceu no Salmo 37. Eu vou te dar esse salmo de dever de casa, para você ler o salmo inteiro, Salmo 37. Mas tem um versículo no Salmo 37 que é muitas vezes distorcido, pego para falar que Deus, Ele faz a nossa vontade. Eu já vi muito isso aqui. O Salmo 37:4 diz assim: deleita-te no Senhor, tem prazer em Deus, faz de Deus o teu prazer, e Ele atenderá, concederá os desejos do seu coração. Então quer dizer, se eu tiver comunhão com Deus, se eu tiver uma relação estreita com Deus, eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai me dar. Será que é isso que o versículo está dizendo? Aí você tem que ir para o contexto do Salmo 37. Você tem que entender o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo aqui é que um homem justo estava olhando para Deus e dizendo, o ímpio está prosperando. O ímpio tem coisas que eu não tenho. O Senhor tem abençoado mais o ímpio do que eu. E aí Deus responde para ele no Salmo 37. Você vai ler lá, depois você vai entender. Eu não vou ler aqui que não dá tempo. Mas olha só. O homem justo, ele se sente incomodado. Esse homem justo, ele acha injustiça nisso, do ímpio estar prosperando. Os desejos do coração do justo, eles serão atendidos um dia, quando haverá justiça perfeita. Porque nenhum ímpio, presta atenção, nenhum ímpio escapará das mãos do justo juiz. E nenhum justo verá as injustiças prevalecendo. Um dia tudo isso vai acabar. E isso vai acontecer na vida do justo. É por isso que eu e você não devemos olhar para o ímpio e ficar irado e achar que é injustiça de Deus. Muita gente pega esse versículo para dizer que vai ter casa. Deus vai conceder o desejo do coração. Eu estou servindo a Deus. Eu vou ter um carrão. Você quer ter casa? Trabalha. Sim, pode até orar para Deus te ajudar. Mas entenda uma coisa, não cobre Deus naquilo que Ele nunca te prometeu. Não frustre por causa disso. Existem as mensagens
Um dia eu estava na igreja, tinha mais de 1000 pessoas na igreja. Veio um pastor de São Paulo, o cara veio com a mensagem triunfalista, dizendo que todo mundo ia ser curado, que todo mundo ia sair dali próspero, mas rapaz, levantou, tinha gente rodando assim, ó. E eu lá triste, lá no púlpito, rapaz, eu mal, eu cutuquei o pastor que estava do meu lado, e eu disse para ele assim, cara, o que vai acontecer com esse povo amanhã? Não vai acontecer nada do que esse cara está pregando. Não vai acontecer. Sabe o que me dói no coração? Pessoas assim, colocar a culpa em Deus depois. Coloca a culpa no miserável do pregador que prometeu isso. Não coloca a culpa em Deus, não. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Ele nunca prometeu fazer ninguém rico aqui. Não tem. Amém? Vamos prosseguir. Terceiro tipo de pessoa, pessoas que estão mais preocupadas com as coisas desse mundo do que com Deus. A última, pessoas que ouvem a palavra de Deus, ou oxalá que todos fossem desse tipo aqui. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, se alimentam dela, praticam e consequentemente dão fruto. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Imagine você colocar uma semente e dar 100 frutos. 100 frutos. Jesus disse, mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Jesus aqui, ele fala 3 características desse último tipo de pessoa. Primeira característica, pessoas que têm um coração bom e generoso. Esse coração bom aqui, não é o coração que nós nascemos, tá? A Bíblia vai dizer que ninguém é bom. Então não é o coração que a gente nasce, é o coração que a gente recebe de Deus. Ezequiel 36, versículo 26 e 27, diz assim, e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Esse coração é um coração que está apto para amar de verdade, com amor de Deus, com amor ágape. Romanos 5,5, e aqui está um versículo que não faz com que nós nos desculpemos. Por quê? Porque o versículo 5,5 de Romanos diz assim, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus nos capacita a amar. É o amor dele que é derramado dos nossos corações pelo Espírito Santo. Então não tem desculpa. Esse coração é um coração que tem anseio por Deus. Esse coração é um coração altruísta. Não é um coração egoísta. Esse coração busca o bem dos outros. É um coração voltado para a miséria dos outros. Tem misericórdia dos outros, trata os outros com amor, com graça. O que mais? Esse coração é um coração ensinável, apto a obedecer, a se submeter, a fazer a vontade de Deus. Esse coração é um coração quebrantado e contrito, que sabe que toda a bondade que temos é fruto da graça de Deus. A pergunta que fica é, nós temos um coração assim? Segunda característica, pessoas que ouvem a palavra, guarda, retém, aguarda. Em primeiro lugar, são pessoas que foram salvas pela pregação da palavra, por meio do Espírito Santo. 1 Pedro 1,23 diz assim,
sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Antes de nascer de novo, eu não me importava com a palavra de Deus. Eu confesso isso. Eu não seguia, não vivia conforme os seus ensinamentos. Quando Jesus nos alcança, o nosso coração é inclinado a obedecer. Nós somos transformados pelo poder de Deus. Uma pessoa que nunca leu Bíblia, nunca orou, vai desejar ler Bíblia, meditar na Bíblia, vai desejar conhecer mais do Deus que lhe perdoou. Isso é glorioso. Eu comecei a achar explicação para aquilo que eu estava vivendo na Bíblia. Eu ficava admirado, eu ficava maravilhado com as coisas que eu via na Bíblia, e até hoje fico, porque eu fui transformado e estou sendo transformado pela palavra de Deus. É um processo que começou lá na eternidade. Jesus me alcançou em 99 e Ele continuará fazendo a obra até o dia dele, o dia ser perfeito. Essa característica aqui é de uma pessoa desse tipo, que ouve a palavra, que deseja a palavra, que pratica a palavra. E isso faz com que os frutos apareçam. Pessoas que vivem dessa maneira, elas são inclinadas para buscar mais de Deus. Sim, é Deus que faz isso em nós. Pessoas que guardam a palavra para não pecar contra Deus. O Salmo 119, versículo 11 diz assim: guardei no meu coração a tua palavra, disse Davi, para não pecar contra ti. É o tipo de pessoa que tem prazer em obedecer a Deus e não esquece a palavra de Deus. Olha só o que diz Salmo 119, versículo 16: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Outra coisa, é o tipo de pessoa que aprende sobre Deus, que são moldadas por Deus e corrigidas por Ele. 2 Timóteo 3,16, versículo 17, diz assim: toda a escritura é inspirada divinamente e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. São pessoas que estão sendo santificadas pela palavra. Jesus disse isso em João 17. Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade, Jesus disse. E terceira característica, e última, pessoas que dão fruto. A semente caiu em boa terra e deu boa colheita, 100 por 1. Aqui fala de pessoas que dão frutos, que praticam a palavra, que produzem e que são usadas por Deus para gerar mudança nos outros. Sim, aqui fala de pessoas que perseveram. Muitas vezes, pessoas que falham, que pecam, que erram, mas pessoas que vivem a cada momento da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, querendo viver para Deus, querendo agradar ao Senhor, estando a cada dia perto dEle e querendo se aproximar mais dEle. Jesus disse: o Pai é glorificado por meio dos frutos. Olha só, João 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E para que hajam frutos, é necessário lançar a semente do Evangelho. Sim, é preciso lançar. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Olha só, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Olha só esse versículo.
não dá espaço para o orgulho do semeador. Não dá espaço para o orgulho do pregador. Se ele atentar, perceber, o Paulo disse isso. Nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Se Deus não atingir o seu coração, se a mensagem de Deus não penetrar no profundo da tua alma, se Deus não mandar chuva, não mandar sol, a semente não germinará. É Deus quem convence o homem de seu pecado, da justiça e do juízo. Sem Jesus, nada podemos fazer. Ele mesmo disse isso. Eu sou a videira e vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. É nele que nós frutificamos. Precisamos dele. Nós dependemos dele. Dar fruto fala de ser luz, de boas obras. Sim, também. Jesus disse, Mateus 16, versículo, melhor dizendo, Mateus 5, versículo 14 e o versículo 16. Jesus disse assim para os seus discípulos, para nós: vós sois a luz do mundo. O versículo 16 diz, portanto, brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. É o Pai que é glorificado. A glória não é nossa, é de Deus. Dar fruto fala de morrer para nós mesmos, para gerar vida nos outros. Como isso é difícil, hein? A gente quer viver. Assim como a semente que não morre, não germina, é incapaz de gerar frutos aquele que não morre e não gera vida. Não gera vida, não adianta. Jesus disse, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Claro, falando dele e falando de todos aqueles que morreriam para si mesmos. E aqui, não está falando de morte física, está falando de morte, morrer para o nosso egoísmo, morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Isso é difícil. É deixar de ser egoísta e ser altruísta. É parar de amar meia boca e amar incondicionalmente. É desejar mais o bem do outro do que o nosso próprio bem. Como isso é difícil. Será que estamos dispostos a morrer para que os outros possam viver? Eu não sei se vocês conhecem a história dos moravianos. Eu vou encerrar com isso aqui. Os moravianos eram um grupo de alemães, de irmãos do século XVIII, que eram muito dedicados ao Senhor. Eles enviaram para o campo missionário mais de 2.000 irmãos moravianos. Certa vez, 2 jovens, de apenas 20 anos de idade, cada um, eles souberam que numa ilha tinha um senhor muito ruim, que tinha 3.000 escravos africanos, e que aqueles escravos foram levados para a ilha para nunca mais sair de lá, e que o dono deles era um senhor mau e ateu. Esses 2 jovens encheram-se de misericórdia para com esses escravos africanos e entraram em contato com esse senhor e pediu permissão para ir até lá para pregar o evangelho para aqueles 3.000 escravos, coisa que aquele senhor não deixou, recusou. Então,
aqueles dois jovens viram apenas uma saída e tomaram a decisão mais difícil de suas vidas. Se venderam como escravos para ir até aquele campo, para viver entre aqueles africanos, para pregar o evangelho para eles. Imagina isso. Eu sei que isso é muito difícil para nós. É quase impossível de algum de nós fazer isso hoje. Mas eu e você podemos morrer para nós mesmos, para as pessoas que estão perto de nós, para as pessoas do nosso círculo de relacionamento, para onde Deus nos levar, para onde Deus enviar a gente, para que aproveitemos cada oportunidade, entendendo que nós vivemos uma vida eterna, que existem pessoas ao nosso lado que estão perecendo, que não conhecem o Senhor, não experimentaram a paz que um dia brotou no teu coração e no meu coração, jamais conheceram a alegria de servir a esse Deus bendito. Às vezes nós somos muito egoístas, e eu fico pensando de pessoas ainda que vêm aqui num lugar desse buscar a bênção. Você já está gordo, irmão. Você já é muito abençoado. Está na hora de você dar um pouco. Me perdoe a expressão, mas nós estamos gordos, nós estamos fartos. Tem gente aqui que está vomitando Bíblia já, de tanto que tem, mas não dá nada para os outros. Deus te capacitou para te usar, para que a glória fosse dele. Eu quero encerrar. Conclusão. Eu falei sobre 4 tipos de pessoas. Primeira, pessoas que não se importam com Deus e com sua palavra, que não haja ninguém. É claro que sempre vai haver, porque o texto fala que tem. Pessoas que ouvem com alegria a palavra de Deus, mas não perseveram em crer. Segundo tipo. Terceiro, pessoas que estão mais preocupadas com as coisas dessa vida do que com as coisas de Deus. Quarto e último, pessoas que ouvem a palavra de Deus, se alimentam dela, praticam e, consequentemente, dão fruto. Que tipo de pessoa somos nós? Eu quero orar. Eu quero que vocês coloquem em pé. Vamos orar. Acho que as crianças vão cantar depois, né? Vai cantar as crianças? Amém, então. Vamos orar. Feche seus olhos. Que eu e você sejamos esse quarto tipo de pessoa. Que demos valor à palavra de Deus, que nos alimentemos dela e que possamos dar fruto para que a honra e a glória seja sempre de Deus. Pai, nós te louvamos, Deus, por tua bendita palavra, pela semente que o Senhor mesmo nos providenciou. Pai, nós reconhecemos que nós tão somente podemos semear a tua palavra, mas o Senhor, Deus, é poderoso para que cada coração, Deus, receba a palavra do Senhor, que essa palavra possa germinar, Senhor, no coração de cada uma das pessoas que estão aqui e que ouviram essa mensagem. Pai Santo, que o Senhor gere vida, Pai, que o Senhor, Deus, traga, Senhor, a cada momento, Senhor, da vida dessas pessoas, a verdadeira vida que emana de Ti, Senhor. Senhor, gera em nós frutos dignos de arrependimento, Pai. Gera em nós, Pai, o desejo de a cada momento servir ao Senhor com alegria e sermos usados na causa do Senhor, Deus, como o Senhor quiser. Pai Santo, o Senhor nos comprou naquela cruz. Nós somos Teus, Senhor.
Alcança-nos, Deus, e leva-nos a fazer o teu querer, a tua vontade. E Pai, se pessoas ouviram essa mensagem e estão nos outros 3 tipos, que o Senhor tenha misericórdia delas, que o Senhor as alcance e as traga para o 4º tipo, Pai, das pessoas que ouvem a tua palavra, praticam e geram frutos, Deus. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio, Deus, de poder ouvir a tua voz, Senhor, de poder a cada dia, Deus, nos reunir aqui para glorificar o teu santo nome. Usa as nossas vidas, Pai, onde o Senhor tem nos levado, lá no trabalho, na escola, na faculdade, ó Deus, com as pessoas na rua, não importa, Deus, onde o Senhor colocar vida perto de nós, que nós possamos dar fruto, Deus, e que o Senhor, Deus, use, Deus, as nossas vidas, ó Deus, para que as pessoas tenham vida, vida abundante, vida eterna, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre, Deus, os desígnios do teu coração, Senhor. Ó Deus, aquilo que faz a tua vontade, Pai. Muito obrigado por todas as coisas, no nome santo de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do doce Espírito Santo seja com cada um de nós, amém. Vamos cantar, adore a Deus. Se tu olhares, Senhor,